Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Eu peço a vocês que se inscrevam nas nossas redes sociais, YouTube Programa Tricetados e demais redes sociais Tricetados, para que a gente possa crescer e continuar mantendo o conteúdo que vocês tanto gostam. Hoje a gente conversa, na verdade continua uma conversa deliciosa com os apaixonados por arte, sobretudo música, professor Pedro Penalber e Eulália Bichara. Pedro, continue falando a respeito do que a gente falava no programa anterior. Antes de mais nada, Trícia, eu também queria complementar que sou pós-graduado em educação, o ensino da educação através da música, e uma das coisas que essa me proporciona, essa pós-graduação me proporciona, é você estudar a música de diversos contextos, né? O ensino da música, ele proporciona não só você aprender as notas musicais, claro, ritmo e harmonia, mas ele também condiciona o aluno a se perguntar em que contexto foi criada determinada música. Sem dúvida. E muitas vezes o leva a refletir, não contestar, mas refletir a respeito do contexto histórico em que aquela... Sem dúvida. Então, como a gente estava conversando no intervalo, o que acontece? Eu tive uma oportunidade de trabalhar no Estado, e onde as horas cívicas, os alunos, eles participavam... Gente, só um minutinho. Para quem é millennial, que não sabe o que é hora cívica... Na verdade é isso, né? Na nossa época de estudante, nós tínhamos um momento cívico que se cantava o hino, que fazia um momento... Aliás, nós tínhamos um ensino de educação moral e cívica. Exatamente. Que eu vou te falar... gostemos ou não de um período terrível da nossa história, mas a educação moral e cívica e o ensino de OSPB muito nos ensinou a saber dos nossos direitos, de competências e tudo mais. É verdade. E a hora cívica era um momento que, para nossa geração, para gerações que já são mais ou menos do momento da reabertura em diante, era um momento, digamos assim, detestado, né? É verdade. E é justamente por conta disso que nos dias atuais nós fazíamos esse trabalho numa escola do Estado, onde tínhamos um diretor muito dinâmico e que convidava também os professores para ajudar. Só que no final das contas acaba sobrando para o professor de música. É porque as crianças meio que já doutrinadas se recusavam a cantar o hino nacional, enfim, os símbolos nacionais. E aí, como a gente sabe que a música acalma qualquer briga, né? O que acontecia? Chama quem? Chama o professor de música para ensinar. E aí, me restava essa missão. Porém, eu sempre tentava desenvolver da melhor maneira possível. Como? Vamos analisar a letra do hino. Vamos dizer o que ele está querendo dizer. E não simplesmente tentar fazer... Do hino nacional ou do Amazonas? Principalmente o hino do Amazonas. Uhum. Que no nosso estado, ele é esquecido. Eu posso lhe afirmar, o hino do estado do Amazonas é esquecido. Nas solenidades, na própria hora cívica, os alunos não sabem mais cantar o hino do estado. E assim... eu até queria... porque ficou meio que uma questão ofensiva para os professores da área de humanas você render algum tipo de homenagem aos símbolos da pátria. É verdade. Agora, e é nesse sentido que a gente fazia com que os alunos cantassem e até tocassem o hino também, para que eles pudessem enxergar não só uma letra que tem no hino, mas também toda uma melodia que tem por trás do hino, toda e até entender inspiração. A letra, né, Pedro? Porque se
Se você hoje vive num país onde os cantores que são convidados a cantar o hino não sabem a letra do hino, você com certeza há de imaginar que os alunos vão saber menos ainda. Com certeza. E não sabem por quê? Porque não entendem o que significa, né? No momento que você entende o que aquilo significa, o que aquela letra, aprende a ler a arte, né? O que aquela letra significa, você vai se recordar. Agora, repetir feito um papagaio, é verdade, não vai funcionar, né? E a Eulália, que participa de coral, eu acredito que as músicas, o repertório do coral tem muito a ver com isso, não, Eulália? Isso. E a gente está acostumado a ir para os eventos, digamos assim, mais formais, para cantar o hino nacional. E quando a gente que a gente desce do palco e alguém sobe para cantar o hino do Amazonas, os convidados não sabem cantar. Às vezes os convidados até se retiram, ou às vezes os convidados começam uma conversa que abafa o hino, né? Isso. E isso, assim, as pessoas têm uma atitude, a nossa geração não sabia, por mais que não fosse o momento mais agradável do mundo, gente, você sabia como se comportar com respeito, você não batia palmas, não fazia barulhos, nem coisa nenhuma. Hoje as pessoas realmente não sabem como se comportar e fica aquele burburinho, né? Que nunca foi um evento formal, um evento de Estado, onde as pessoas estão praticamente gritando e abafando qualquer música, não precisa ser um hino, qualquer música que é cantada naquele momento. Falta um pouco de cultura, de respeito à arte, né? Isso. E isso tem a ver, penso eu, aí o Penalber vai me corrigir se eu estiver errada, né? É aí que vem a ausência da política pública, porque isso envolve uma série de ações voltadas à conscientização das escolas nesse incentivo à arte. Porque a verdade é que os homens passam, né? Os políticos passam e o fica. Brasil e a arte fica, gente. A arte fica. Com essa eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Voltando aqui conversando com essa dupla
culturalmente fantástica. Pedro, a gente já falou da importância da musicalidade, né, na construção do ser, mas a gente não falou da importância da música na reconstrução do ser que está destruído, né? A música como terapia, a musicoterapia, a música... Fala um pouquinho. Trícia, hoje é muito explorada essa questão da musicoterapia, da cura através da música, né? Como é que funciona isso? Muitas vezes as pessoas se perguntam se a música vai curar uma dor física e etc. Bem, o que eu queria dizer é que quando o compositor ele vai fazer uma música, ele sabe exatamente que acordes ele vai fazer, ele vai colocar naquela música para atingir a pessoa. Se ele quer fazer uma música triste, ele vai colocar acordes menores, acordes tristes. Se ele quiser fazer uma música que vai causar alegria, ânimo e exaltação, o que ele vai usar? Um ritmo rápido, com acordes para cima e etc. Mas o que eu acho muito interessante e que eu queria passar a palavra para Eulaine, que tem uma propriedade muito grande para falar a respeito do que a música, do efeito terapêutico da música, da socialização da música, né, da reaproximação do ser humano que tem um contato com a música para a sociedade. Por favor, Eulaine. Na verdade, assim, eu sempre brincava na adolescência dizendo que a minha vida é uma trilha sonora. E eu conheço boa parte dessa trilha sonora. Porque... Da tua vida. Exatamente. E assim, faço questão que seja assim, porque em cada momento do dia eu vou lembrar de alguém ou de algum momento da minha vida quando eu ouvi determinada música. Eu acho que assim, as pessoas têm trilhas sonoras na nossa cabeça. Exatamente. Né? E a gente sempre... Apesar de hoje ser um pouco difícil a gente ir a um lugar público e escutar alguma música que fale alguma coisa... Que cale fundo, né? A gente, porque, assim, nós não vemos músicas da nossa geração tocando em nenhum lugar, né? Ou a gente vai onde está tocando batistaca, que eu, particularmente, nada contra, mas não entendo nada. Ou a gente vê esses funks que podem ser cultura também, mas que não se compreende a letra também. Então, mas assim, se você vai aos raros locais onde tocam músicas dos anos 2000 para trás, a gente sempre lembra de alguém, de algum momento, de alguma recordação. Eu lembro que a minha avó, ao ter AVC, ela perdeu completamente a memória, mas não a memória musical, Eulália. Quando eu queria acessar a memória da vovó, eu acessava através da música. Eu começava a cantar uma música de determinado momento e, vó, a senhora lembra desse momento? E a gente conseguia chegar nas músicas da infância dela, as musiquinhas de roda, de brincadeira de roda, entendeu? Então, e não é raro a gente ver a importância da música em pessoas. Outro dia viralizou um vídeo lindo de uma pessoa numa cadeira de roda que ouvira uma música, né? Começou a lembrar da coreografia de quando ela era bailarina. Isso, eu vi o vídeo lindo. É impossível a gente não chorar vendo. Isso que você está dizendo é a maior verdade que se tem, porque a música me salvou. Apesar de sempre ter feito parte da minha vida, eu vivenciei com muito mais profundidade um luto pela perda dos meus pais. Eu perdi meus pais na época do Covid, perdi os dois no intervalo de uma semana e vivi um luto muito profundo. Em determinados momentos eu achei que eu não ia conseguir me recompor. E eu sempre fui uma pessoa de uma energia interna muito grande. Então, eu nunca me imaginei num momento de prostração como aquele que eu estava vivendo. E eu tenho uma amiga que você conhece em comum, minha amiga querida irmã Fabíola,
que me ligou e disse assim: eu sonhei com a tua mãe. E ela mandou um recado para ti. Ela disse para te voltar a cantar. Porque ela disse que isso vai te fazer bem. Eu fiquei com aquilo na cabeça e, vendo o Instagram de noite, veio um vídeo do coral do tribunal onde eu trabalho. Ele estava retomando as atividades agora com o maestro novo, o maestro Calduro, e estava fazendo audições para os servidores. E aquilo foi a mensagem que... E, Trícia, eu vou lhe dizer, aquilo me tirou do fundo do poço. Olha, que espetacular. Cada momento que eu ia para aquela aula era para mim como se fosse uma massagem no meu espírito. Terapia, né? Era como se eu acessasse meus pais ali naquele momento. Cada apresentação que eu faço, eu vejo os meus pais sentados me olhando. Aquilo me salvou. A música me salvou. E, na verdade, Pedro, é isso. Me fala que tipos de doenças, né? Físicas, emocionais. Gente, doença é doença. Podem ser tratadas através da música. Trícia, assim, eu poderia passar a noite aqui te falando das enfermidades que a música pode... Mas ela faz um bem tão grande à alma. Ver a Eulália falando sobre isso, um depoimento desse. Mas eu te falo que a depressão é uma das coisas. Sim. Hoje é o mal, né, da sociedade. A depressão é uma coisa... É o mal do século. Né? Mas eu também queria chamar a atenção não para a depressão, mas para a ansiedade. Aquelas pessoas que são ansiosas, que não conseguem se concentrar e etc. Aí quando elas pegam um instrumento, aí elas de tão ansiosas, elas começam a errar. Erram por ansiedade. Mas eu vejo muito o teu tratamento de crianças com autismo, com déficit de atenção, né? Com esses transtornos comuns agora, nesse novo momento onde as crianças têm um rótulo, né? Todo mundo tem um diagnóstico. É verdade. As pessoas não são aceitas por serem diferentes, elas são rotuladas. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já falando sobre isso. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. Voltando aqui com esse último bloco, com essas pessoas maravilhosas que são Eulália Bichara e Pedro Penalber, e nós falávamos que a música tem um grande efeito terapêutico, né? Sobretudo num momento que a gente vive, que todo mundo tem um rótulo, né? Todas as crianças têm um diagnóstico, ninguém pode sair um pouquinho, não precisa nem sair da caixinha, basta levantar a tampa da caixinha, já é verdade. É solicitado um diagnóstico, já tem um rótulo e tudo mais. E a música, ela é excelente para tratar esses
supostos fora da curva, né? Com certeza, com certeza. Eu me lembro quando eu ingressei na escola, no Adalberto Vale, me deram o 4º ano, inclusive. Depois eu conto uma história. Que era, olha, professor, nós vamos lidar logo esses alunos aqui, que eles são muito irrequietos, etc. E foram bons alunos que renderam. Eu nem preciso perguntar se o Guilherme estava nessa turma, né? Então, o que acontece? Mas eu também hoje, isso tem 10 anos, mais de 10 anos. Hoje eu me refiro às crianças com sempre rotulada, né, com algum transtorno, e principalmente aquelas que têm, né, o espectro autista. O que acontece? Primeiro, as pessoas, ser diferente te leva a uma conduta diferente. Mas aí, Trícia, eu também falo aqui a respeito dos pais. Uhum. Os pais chegam comigo e dizem assim, professor, é porque o meu filho tem um problema. Não, pai, por favor, deixa ele aqui comigo que aqui a gente resolve. Aí, não, professor, eu falei, não, pai, então quem tem um problema é o senhor. Então, não, porque eu acho, sabe o que acontece? Nenhum pai acha o seu filho anormal. A escola te obriga a fazer laudos. A escola, na grande maioria, começa a rotular teu filho dizendo que ele não tá ali quietinho dentro da caixinha. Algumas escolas te sugerem que você deve medicar seu filho ou então trocá-lo de escola, né? Então, assim, o pai já chega com o professor desesperado. Tipo assim, professor, olha, o meu filho, sabe, numa ansiedade, porque assim, tem pai que fica pisando em ovo, né? Porque a escola te coloca tantas condições para que aquele filho permaneça matriculado, e os pais começam a pensar, poxa, se ele não puder permanecer aqui, ele vai ter que trocar todas as amizades, ele vai ter que trocar o ambiente que ele já está acostumado. Então é assim, né? Existem escolas e escolas. E tem escolas que pressionam muito os pais nesse sentido. É verdade. E assim, pegando o gancho do que você falou, eu me sinto muito mais tranquilo e livre e solto para trabalhar com esses alunos nas aulas particulares de música, né? Eu não sei se a Eulália tem alguma experiência para falar a respeito disso. Na verdade, assim, eu tenho um filho só, vocês conhecem, o Guilherme, e a gente sempre deu muita importância para essa questão da educação cultural do Guilherme. Desde cedo, o Guilherme vai para teatro, para museu. Desde ópera. Pequeno. O Guilherme foi para festival de ópera, eu fui desde o primeiro. O Guilherme e o Dudu, né? Exatamente. O Dudu com 4 anos de idade. O Guilherme ia. O Dudu com 4 anos de idade argumentando para que deixassem ele assistir uma ópera de alemão, porque em alemão... O Wagner, né? Que foi conduzida aqui. A ópera de Wagner foi conduzida aqui. Porque as pessoas não queriam que ele ocupasse um lugar, porque achavam que ele não entenderia. O Guilherme chorou. Sim. Na Cavalaria Rusticana que foi executada, isso com 7 anos. E o que aconteceu com o Guilherme? Ele, lá pelos 8, 9 anos, ele começou a ficar danadinho. O que? Normal? O que é normal, inclusive eu tenho histórico de ser danada na escola, né? A Trícia sabe disso, imagina. Né? E o que aconteceu? Ele conta, e aí foi um relato dele, que ele estava passando no corredor e viu o professor de violino dando aula. E o professor chamou ele e disse assim, vem assistir, quer ouvir? E aquilo, para ele, bastou. Ele foi aprender violino. Em 6 meses, o Guilherme estava tocando muito bem violino. O Guilherme houve aquele primeiro recital que os meninos participaram. E não só isso, o Guilherme chegou a dar uma entrevista para um jornal local na época, porque ele começou a ir para o teatro toda quinta-feira no Festival do Guaraná, que tem no Teatro Amazonas. Série Guaraná. A Série Guaraná, ele ia com a gente. E aí a repórter chegou com ele, achou o máximo, naquele menino novinho lá, e eu posso dar uma entrevista? Pode. Aí ele foi contar a história dele. E o violino para o Guilherme foi um bálsamo. Olha. Ele ficou muito mais concentrado durante o período em que ele estudou violino, que foi aí quase 2 anos com o professor Fábio, que na verdade teve toda a paciência do mundo com o Guilherme
se descobriu. E ele sempre amou a música, ele transpunha os acordes do violino para o piano do papai. Daqui a pouco ele estava tocando o violão. Ele descobriu o ouvido do meu filho. Então eu tenho assim, eu sou totalmente a favor dessa educação na escola também. Depois ele foi ter aula particular com o professor em casa, porque aí ele já precisa, olha, eu quero mais tempo. Eu quero mais tempo para mim. A aula coletiva não funciona. Isso. Não, a aula coletiva, ela despertar, né? Ela desperta. Ela desperta. Mas se você identifica que um aluno pode mais, né? Eu já tive vários professores que chegaram comigo e disseram, olha, você pode mais, né? Naquela época era possível, vamos te pular de série, ou vamos te mudar de nível na escola de língua, né? E também nas artes, né? Porque a gente já tinha, Lália, éramos raras pessoas que já tínhamos um convívio com a arte que a maioria dos nossos colegas não tinha. Trícia, e foi assim que eu comecei a dar aula particular, porque tinha um aluno que não tinha condições de acompanhar a turma, e eu fui na casa dele, comecei a dar aula de saxofone, e hoje foi meu primeiro aluno particular, e hoje está tocando saxofone até hoje. Eu vou ter que encerrar essa entrevista, que pena. Penalber. Eu queria que você deixasse seu contato para quem ama música, para quem precisa da música terapeuticamente. Por favor, seu contato. Nas redes sociais, no Instagram, Professor Penalber, no Facebook. O meu número de telefone é 92 98229 3575. Muito obrigada a todos vocês e a gente volta na próxima semana. Um beijo.